Olá, meu nome é Lima, sou professor e psicanalista e nesse momento nós estamos dando continuidade ao tema de quem é a culpa. Nós gravamos o vídeo anterior sobre as relações, sobre a letra da música da Marília Mendonça como tema, usando aqui a base, o livro de Sigmund Freud, Introdução ao Narcisismo, 1914 a 1916, a edição da Companhia das Letras. Então hoje nós vamos falar aqui o seguinte, porque a Marília Mendonça ela se pergunta de quem é a culpa. Ou seja, de quem é a culpa quando nós nos apaixonamos e nos amamos? De quem é a culpa nessa relação? Por que nós escolhemos quem escolhemos? E é interessante que a pessoa que ela tem uma estima baixa, que ela valoriza muito o outro e se diminui, ela sempre se sente culpada. Essa é uma das coisas que aumenta, amplia o sofrimento. Eu quero ler aqui um texto de Freud, Introdução ao Narcisismo, na página 35 e 36, o Freud vai falar sobre os tipos de escolhas que todos nós fazemos. Ele fala assim: um breve sumário dos caminhos para a escolha de objeto pode concluir essas observações incipientes. Uma pessoa ama, aí ele coloca, conforme o tipo narcísico, o que ela mesma é, aí entre parênteses, a si mesma, o que ela mesma foi, o que ela mesma gostaria de ser e a pessoa que foi parte dela mesma. Então Freud está dizendo aqui, dentro desse livro, que as nossas escolhas, elas, embora Freud ele não entra em detalhes sobre a estética, sobre a aparência, sobre o que pode nos atrair numa pessoa, ele não entra nesse detalhe. É claro que existem fatores de atração, mas ele está dizendo o seguinte: em última análise, uma relação ela vai se constituindo com base na escolha narcísica, ou seja, escolhemos a pessoa com base em algo que temos, que somos, que temos, que fomos ou perdemos, ou um dia fomos. Preste atenção na letra da música De Quem é a Culpa, da Marília Mendonça, que ela diz assim: quem é você? Isto na quinta estrofe, ela diz o seguinte, olha, não finja que não estou falando com você. Preste bem atenção aqui, que nós falamos no vídeo anterior, que quanto mais uma pessoa valoriza o outro e desvaloriza-se, ou seja, quanto mais o ego da pessoa for frágil, mais ela vai amar o outro com uma entrega sem reservas e vai criar uma dependência. Nós podemos falar de relações tóxicas, relações de extrema dependência. Preste bem atenção que ela, Marília Mendonça, ela diz o seguinte: não finja que não estou falando com você. Ninguém entende o que eu estou passando. Aí vem praticamente uma coisa muito interessante que nós podemos refletir na teoria psicanalítica. Quem é você que não conheço mais? Pergunta ela. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Veja, ela confessa que o amor dela, o outro, é uma invenção. E é claro que é uma invenção, porque o amor é uma projeção sempre no outro de algo da nossa experiência. Da nossa experiência. Nós amamos no outro o que somos, ou seja, é interessante como as religiões elas trilharam também esse caminho do inconsciente que o Freud fala, né? Freud diz que os poetas e filósofos trilharam esse caminho antes dele. Preste bem atenção na base de todas as religiões, principalmente na do cristianismo, que é a base da religião ocidental. Amar ao próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus colocou isso. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor ao próximo, ele é como, ou seja, a base do amor ao outro parte de si próprio, de si mesmo. Então amar a si mesmo é a base. A Marília Mendonça, ela reconhece o seguinte,
que a pessoa que ela se apaixonou foi uma invenção dela. E verdade, foi uma invenção. Uma invenção porque ela, de alguma forma, buscou na pessoa, vamos então usar o contexto da música, para comprovar de que a escolha é uma escolha narcísica e tem a ver com a nossa história, com a história de todos nós. Ela diz o seguinte, olha, eu sou mais você do que eu, sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. Olha o nível de dependência. Agora você imagine uma pessoa que depende do abraço do outro e dos olhares do outro, de aprovação, de realização. Se você fizer um histórico na vida dessa pessoa, é bem provável que essa pessoa ela teve um histórico de vida de perdas, falta do olhar. Um teórico psicanalista por nome de Donald Winnicott, falando de olhar, diz que o bebê, o primeiro espelho do bebê é a mãe. E o Winnicott pergunta, o que é que o bebê vê quando olha para a mãe? E ele responde, o bebê vê a si próprio. Ele se vê. E se o olhar da mãe for um olhar de amor, de afeto, o abraço da mãe, do pai, da família, for abraço de acolhimento, essa pessoa ela se sente abraçada. Se essa pessoa ela tem um histórico na sua infância, na sua adolescência, de acolhimento, de abraço, de olhares de aprovação, é bem provável que ela não vá chegar nesse limite. Agora, uma pessoa que teve um histórico inverso de carência afetiva, de dependência emocional, que ela não teve a aprovação do olhar da mãe, do pai, não teve abraços, ela vai passar a viver a busca desse abraço no outro. Agora você veja, aí a moça encontra aquele rapaz atencioso, carinhoso, aquele rapaz que ela não sabe, mas quando ela olha, quando ele a abraça, ela sente o abraço que ela não teve no seio familiar do pai. Ela sente o abraço que ela não teve, o olhar que ela não teve, olhar de carinho. É claro que a dependência afetiva aí vai se instalar. Da mesma forma a mulher. Porque nós não somos, as nossas ações agora, nossas reações, elas não são automáticas. Nós somos a construção da nossa história de perdas, de ganhos, de amor e ódio, de afetos de carinho, de rejeição, de amor, de acolhimento. Então nós somos uma construção. E o histórico da pessoa é que vai influenciar, e por que não dizer até definir como vai se relacionar. Uma pessoa que teve um histórico de acolhimento, de olhar de aprovação, de abraços de aconchego, fraterno, paterno, é claro que ela não vai criar uma dependência dessa no relacionamento. Porque se ela teve esse histórico, é bem provável que na sua escolha narcísica, que o Freud vai dizer ainda, veja que nos 4 tipos de escolha que o Freud coloca, ele diz o seguinte, que é o que gostaríamos de ter. O que somos, o que fomos, o que gostaríamos de ter e o que perdemos. O que gostaríamos de ter. Então veja que Freud vai dizer o seguinte, que essa busca do que você gostaria, do que o ser humano, do que nós gostaríamos de ter, ela vai influenciar nas escolhas. E como é que nós vamos escolher? Ora, você vai escolher, nós vamos escolher as pessoas que nos ofereça justamente aquilo que nos falta. Então nós vemos no outro algo que gostaríamos de ter. E aí nos apegamos. E aí essa relação ela vai se tornando, dependendo do histórico da pessoa, ela vai se tornando doentia. Uma dependência afetiva muito grande. A Marília Mendonça, ela diz no final, ela reconhece que é um vício. E ela diz que a culpa é sua, minha, de me apaixonar
por ele. Falando do sorriso, né? Ela se apaixona pelo sorriso e pergunta se a culpa é dele, de quem é a culpa. Não, a culpa não é culpa. Na realidade, o que existe é uma construção. Existe uma relação que abarca, abrange toda a nossa existência. Então aqui nós encerramos essa nossa reflexão de quem é a culpa com o tema da música da Marília Mendonça. Se você gostou, dá um like aí no vídeo, nos ajuda aí, compartilha para seus amigos e amigas, você que gosta de psicologia, você que é aluno, que estuda psicanálise, é muito bem-vindo, e você que gosta de entender as relações humanas, nós estaremos fazendo vídeos com base em filmes, em músicas, para que torne-se mais fácil a compreensão desses conceitos maravilhosos, principalmente da psicanálise, da qual eu tenho a formação. Muito obrigado e vamos prosseguindo. Até a próxima.